Olá você, salve, salve nação rubro-negra, muito boa tarde, está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Caiu o Pix, Flamengo recebe primeiras parcelas de novos patrocinadores. Flamengo apresenta à Caixa Econômica Federal o projeto para a construção do novo estádio no gasômetro. Flamengo decide fazer mais uma contratação e aprova novo camisa 10 após pedido do Tite. Salário de R$1.440.000 por mês. Landim decide assinar com o atacante e autoriza a Braz a fazer o acordo no Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O Flamengo reforçou seu caixa no primeiro trimestre, o mais fraco em termos de entrada de receitas no ano, com o recebimento das primeiras parcelas dos novos contratos com a Kawai e a Brax, aprovados recentemente pelo Conselho Deliberativo. O contrato com a Brax, aprovado no dia 19 de fevereiro, previa o pagamento da primeira parcela de R$7 milhões, 20 dias após a assinatura. Esse prazo completou no domingo. Já o acordo com a Kawai foi fechado no dia 22 de fevereiro e previa o primeiro pagamento de R$3.474.000 em 15 dias. O prazo era até sexta-feira. Com isso, o fluxo de caixa do Flamengo é fortalecido em R$10,4 milhões. É mais dinheiro, por exemplo, do que o Flamengo arrecadou até agora com a bilheteria dos jogos do Campeonato Carioca. A Brax vai pagar um total de R$330 milhões ao Flamengo até 2029. Os próximos pagamentos vão acontecer no dia 20 de cada mês, em parcelas iguais, totalizando mais R$18 milhões até janeiro do ano que vem, quando vai ser paga a primeira parcela dos R$50 milhões, equivalentes ao primeiro ano de contrato. Os R$25 milhões pagos antes são luvas pelo acordo para explorar as placas publicitárias dos jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro entre 2025 e 2029. Já o contrato com a Kawai, que envolve a exibição da marca da empresa chinesa na manga do manto sagrado e contrapartidas nas redes sociais, é de um total de R$9,9 milhões e vale até dezembro desse ano. A segunda parcela vai ser paga em 10 de abril e a terceira em 31 de dezembro. O Flamengo foi a campo no sábado quando venceu o Fluminense por 2-0 naquele jogo de ida das semifinais do Carioca, quando o Mengão amassou o Fluminense. Apesar disso, uma cena chamou muita atenção, isso porque o adversário quebrou a tradição da troca de flâmulas. Uma das mais significativas tradições do futebol é a troca de flâmulas, que demonstra um sinal de mútuo respeito e esportividade entre as duas equipes que estão prestes a se enfrentar. Contudo, o capitão do Fluminense, o fanfarrão chorão Felipe Melo, não levou a do clube dele para trocar pela do Flamengo. Dessa forma, é possível ver na cena o capitão do Flamengo, Arrascaeta, entregando a flâmula do Flamengo para o Felipe Melo, que não entregou a sua para o Arrascaeta. Com isso, a tradição foi quebrada antes do clássico do último sábado. Meus amigos e minhas amigas, que fato lamentável esse. Eu gostaria de saber que tipo de parceria é essa dessa dupla aí Fla-Flu que atualmente se odeiam. Mas pelo lado do Fluminense, né, que morre de inveja da situação financeira do Flamengo. Essa rivalidade já transcendeu o futebol. E a essa altura, o capitão deles, esse bobalhão, foi a gota d'água nesse papelão que ele fez, né? Você, com as suas falas ridículas, ô Felipe Melo, você deveria trabalhar no circo como palhaço, que eu tenho certeza que você ia fazer o maior sucesso da parada, porque jogar bola você nunca jogou, meu filho, eu te conheço, ó. Você é um mau caráter, um mau exemplo para o futebol brasileiro, com as suas falas de ódio e inveja, e principalmente com as suas entradas criminosas nos seus companheiros de profissão. Sinceramente, eu não sei como é que a torcida do Fluminense te aguenta e a do Palmeiras te aguentou tanto tempo. Você é a escória do futebol, cara. Pronto, falei. Cada vez mais consistente, o Flamengo do Tite versão 2024 já bateu um recorde. Igualou as maiores sequências da história rubro-negra sem levar gols.
Com a vitória de 2-0 sobre o Fluminense no último sábado, agora já são 10 jogos seguidos sem tomar gol, repetindo um feito que só tinha sido obtido pela geração Zico no final dos anos 70. Considerando os jogos oficiais e amistosos, só um time do Flamengo havia ficado tanto tempo assim sem ser vazado. Foi entre julho e setembro de 1977. Naquele Carioca, o Vasco terminou campeão, mas o técnico Cláudio Coutinho começou a montar a base da equipe, que viria a ser aí campeã da Libertadores e do Mundial em 81. Após 1-1 contra o Bom Sucesso no Maracanã, o Flamengo engatou 9 vitórias e um empate sem tomar gols. O Flamengo vai ter a chance de superar o feito da geração Zico e companhia no próximo sábado, às 21 horas, horário de Brasília, aqui no Maracanã, quando vai fazer o segundo jogo decisivo pelo clássico aí contra o Fluminense. Por ter feito a melhor campanha da Taça Guanabara e aberto boa vantagem no jogo de ida, o Flamengo pode até empatar ou até mesmo perder por 2 gols de diferença para chegar à final do Campeonato Carioca. O Flamengo finalizou a fase de grupos da Libertadores Sub-20 com 3 vitórias e 100% de aproveitamento. Agora se prepara para os próximos compromissos do torneio no Uruguai. Pensando no mata-mata, a Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, definiu os horários dos jogos das fases finais da competição continental. Quinta-feira, dia 14 de março, às 15 horas, Flamengo e Rosário Central da Argentina. Quinta-feira também, 14 de março, às 18h30, Boca Juniors da Argentina e Alcas do Equador. A final vai ser no domingo, às 15 horas. Disputa do terceiro lugar, sábado, dia 16, às 15 horas. Todos os horários de Brasília. Vale mencionar que os garotos do Ninho buscam o título inédito da competição Libertadores Sub-20. Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece. Manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, rapidinho, simples assim, muito obrigado. De acordo com o GE.com, sábado não foi só o dia de Fla-Flu, foi também um momento representativo para o Flamengo, que apresentou oficialmente à Caixa Econômica Federal o projeto para a construção do seu estádio próprio no terreno do gasômetro aqui no Rio de Janeiro. O projeto foi colocado à mesa em uma reunião entre Rodolfo Landim e Carlos Vieira, presidentes do Flamengo e da Caixa Econômica Federal, respectivamente. O encontro aconteceu na manhã desse sábado na Gávea, como antecipou o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo. Outro presente na reunião foi o sócio do clube, Marcos Bodin, que há alguns meses foi nomeado por Landim como responsável pela negociação do estádio. O Bodin tem experiência nos mercados financeiros e imobiliários. Essa não foi a primeira reunião entre Flamengo e Caixa. Em dezembro, o Landim se encontrou com Sérgio Bini, o vice-presidente. As partes seguiram contato até esse novo encontro com a oficialização do projeto. O GE apurou que o Flamengo considerou a reunião positiva e que o principal objetivo do clube é reforçar o quanto o projeto pode ser benéfico para a Caixa Econômica, além da revitalização da zona central da cidade do Rio de Janeiro. Localizado na zona portuária do Rio, a escolha do gasômetro se deve ao fato do local ficar próximo da estação de metrô Cidade Nova, das estações de trem da Praça da Bandeira e São Cristóvão e a rodoviária Novo Rio. Ou seja, fatores que vão deixar o acesso facilitado para os torcedores e turistas. O que antes era apenas diálogo entre as partes, agora já está oficializado no papel. O Flamengo ainda aguarda para enviar uma proposta para a compra do terreno, que pertence a um fundo de investimentos da Caixa Econômica e está avaliado em cerca de 250 milhões de reais. Em suma, a oferta deve acontecer por meio de uma PPP, que é a parceria público-privada entre o Flamengo e a empresa pública. Recentemente, o Real Betis da Espanha buscou informações sobre o Gabigol com o objetivo de tê-lo em sua equipe. A intenção do clube espanhol é firmar um acordo através de um pré-contrato que pode ser assinado já em julho para contratar o jogador sem qualquer tipo de custos.
Entendendo a importância dele, a equipe e que o camisa 10 está nos planos do Tite para a temporada, a diretoria vem analisando internamente uma nova proposta para a renovação contratual. Essa renovação do Gabigol foi paralisada no ano passado diante de altos valores pedidos pelo jogador. Diante disso, uma nova proposta foi estudada pela gestão do Flamengo para ser enviada aos representantes do jogador. A intenção da diretoria é fazer uma proposta de renovação com um menor tempo de contrato, já que o empresário pedia 5 anos, mas o Flamengo quer renovar por no máximo 3 temporadas. Além do aumento de salário pedido pelo jogador, que foi de 40% do valor atual, a diretoria oferece um aumento de 20%. O salário do jogador hoje é de R$ 1.200.000 mensais. E com esse aumento proposto pelo Flamengo, passaria a ser de R$ 1.440.000 por mês. A intenção do Flamengo é pela manutenção do Gabigol na equipe, por quem ele já pagou 16 milhões de euros em 2019, mas sem realizar nenhuma loucura financeira para que isso aconteça. Diante da longa temporada que pode fazer com que a equipe carioca perca jogadores diante de lesões e convocações, por conta disso, o Tite vem priorizando a contratação de bons nomes para que, independentemente das circunstâncias, o Flamengo tenha uma equipe forte. Com isso, o nome de um velho conhecido da nação vem sendo muito falado novamente internamente. Aos 32 anos e com contrato até o final da temporada com o Xangai Port, da China, Oscar ganha força novamente nos bastidores do Flamengo. O jogador já teve um nome especulado diversas vezes no Flamengo, mas os altos valores acabaram inibindo a diretoria de avançar na negociação. Entretanto, com o fim do seu contrato se aproximando e a possibilidade dele sair e já fechar um pré-acordo, a situação foi refeita pela diretoria do Flamengo. Com a qualidade incontestável, a direção entende que não vai ser tarefa fácil a sua contratação, já que vai enfrentar uma grande concorrência. Só que, para não gerar falsas expectativas na gestão e nos próprios torcedores do Flamengo, a negociação só vai começar a se dar presente se o Oscar realmente tiver o interesse de voltar ao Brasil. Oscar já foi tentado várias vezes para voltar para o futebol brasileiro, mas as negociações não avançaram. Mas a insistência do Flamengo no jogador é devido a um desejo do Tite, que é um entusiasta do futebol dele. Mesmo com 32 anos, a comissão técnica do Flamengo entende que no futebol nacional, o Oscar pode entregar um desempenho forte e contundente em campo, pelo menos por mais 2 temporadas. O Internacional também chegou a buscar a contratação do jogador, mas acabou parando nos valores. Mas diante do fim do contrato, a equipe colorada vai entrar empenhada em buscar garantir o seu ex-jogador. Diante disso, para driblar a concorrência, a diretoria do Flamengo vem analisando apresentar um projeto de carreira para o jogador, com o objetivo de seduzi-lo e garantir que o Oscar opte por jogar no Flamengo. Vale lembrar que na temporada passada ele quase veio para o Flamengo por empréstimo e, inclusive, tinha até topado reduzir os seus salários à realidade brasileira. Mas em cima do laço, o Xangai Port, ficou com medo que ele não quisesse voltar para a China e melou o negócio, que estava sendo intermediado pelo Marcos Braz e pelo empresário do jogador, o Giuliano Bertolucci, com quem o Flamengo tem um bom relacionamento. Aí eu te pergunto, você acha uma boa a vinda do Oscar para o Flamengo? Coloca aí. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!